Shalom, shalom, amados amigos e irmãos na fé e visitantes do canal. Que a paz e a graça do nosso amado Salvador esteja com todos. Como vocês puderam ver no título do vídeo está Ponderações, Natal e Ano Novo. Porque eu quero falar sobre essas duas festas rapidamente, sobre alguns comentários e algumas ideias e ilusões que as pessoas causam dentro dessas festas. Algumas pessoas até sabem que vem do paganismo, mas mesmo assim celebram essa festa. Acreditam que o eterno Criador a transformou em um memorial para lembrar do nascimento do seu filho. Chegam até a se iludir assim, mas não foi o Criador que quis que acontecesse assim. Ele tem misericórdia daquelas pessoas que são sinceras de coração e lembram do Salvador. Porém, é uma comemoração pagã. E não foi o Eterno que transformou ou fez isso. Deu uma comemoração pagã a uma celebração do nascimento do Cordeiro, do nascimento do Salvador. Não foi o Eterno. Foi a Igreja Católica Apostólica Romana que nunca se converteu de verdade. E para continuar governando as pessoas, fez essa mescla do sincretismo religioso, que é a soma de várias culturas pagãs, com a fé do cristianismo, como é mais conhecida. A fé no Cordeiro Salvador, no Cristo, no Messias, o ungido do Deus vivo, para que todos entendam. Mas é uma celebração pagã, ou seja, o Eterno ele não se une com o paganismo e nem com sombras de mentiras ou ilusões, mas algumas pessoas querem se iludir. Devemos nos lembrar do nascimento do Cordeiro? Claro que sim, o anjo chamou aqueles pastores que estavam ali naquele momento para ir ver o menino. Porém devemos lembrar em datas não pagãs ou em épocas que não sejam de festas pagãs, porque o Eterno não se une com o pecado, com aquilo que foi honrado para falsos deuses. Tanto que ele fala para não comer comidas sacrificadas aos deuses. Não é uma orientação dos apóstolos? Então, a luz não se une com as trevas. É o que está escrito. Algumas pessoas podem se emocionar porque foi introduzido pela Igreja Católica Apostólica Romana por séculos e séculos. E as pessoas podem se emocionar ao lembrar do Salvador. Porém, dentro desse festival existe o paganismo, a orgia, a glutonaria, coisas que o Eterno reprova nas Escrituras Sagradas, na sua palavra. Porque era assim as festas pagãs do Natal antigamente. Então quem não viu, veja um vídeo sobre o Natal e o Ano Novo que está no canal. Os apóstolos de Cristo, do Messias, eles sabiam do paganismo que existia. Sabiam que existia um outro ano, sabiam que eles faziam essa festa de Natal. Mas naquela época ainda não era para celebrar o nascimento do Cordeiro. Vocês acham que os apóstolos aprovariam isto? Vejam essa foto, dentro de uma igreja evangélica. Colocam a árvore de Natal, que é um ídolo, e a ilusão do Papai Noel deles. Então eles não estão seguindo corretamente o Evangelho do Salvador. O Eterno reprova essas coisas. Não estão entendendo. As pessoas elas se iludem e, mesmo sabendo a verdade ou sendo alertadas, elas gostam de seguir isto porque a maioria faz assim, segue assim. E para elas está bom, porque algumas pessoas não criam o intuito de se esforçar ou se dedicar para estar mais correto ou aprender a verdade. Elas não querem, elas querem as coisas mais fáceis, ou como já estão. E preferem se iludir a si mesmo. Esse vídeo não é para causar tristeza, nem desavença entre os irmãos que acham que não tem problema ou nada demais festejar o Natal e o Ano Novo. Mas é questão de conhecimento. Muitas pessoas que não sabem e festejam hoje, amanhã e depois não vão festejar mais, porque elas vão entender. Então é uma questão de tempo e conhecimento para que elas conheçam a verdade, e a verdade
os liberte, porque conhecereis a verdade vos libertará. E o que acontece é que o mundo proporcionou essas datas festivas para eles, e eles aceitam, porque o pobre, ele geralmente não tem muito como se divertir ou se unir com a família, e usam essas festas, essas datas, porque foram condicionados assim. Mas na maioria as pessoas sabem festejar essas festas, esses feriados que foi imposto pela Igreja Católica e pelo mundo, mas não sabem festejar as festas hebraicas ou as festas solicitadas pelo Eterno Criador, que estão escritas na Bíblia. Alguns nem sabem que existem. E se tratando de festas, as Escrituras Sagradas trazem muito mais festas do que estas pagãs. Todo mês, quando inicia, o primeiro dia do mês, seria uma festa ao Criador para comemorar o primeiro dia, ou a cabeça do mês, que seria o primeiro dia, já inicia como uma festa. Todo dia de Shabat, ou sétimo dia, também é para ser um dia de festa, e não de peso. Não é só para ficar sem trabalhar, mas é para festejar. A intenção de não trabalhar é para que a pessoa tenha tempo para cultuar ao Eterno, e esse dia seja de festa. Porque, como o nosso Salvador falou, ele não fez o homem para o sábado, mas o sábado, o Shabat, para que todos entendam, para o homem. E não tem nada a ver com voltar à lei. Estamos na graça. A minha graça te basta, assim disse o nosso Salvador. Então, não é questão de voltar à lei, mas de entender sim as festas que o Eterno solicitou. No canal, na aba Playlist, tenho ali uma lista de vídeos falando sobre as festas hebraicas, no contexto da Antiga Aliança e da Nova Aliança, Antigo Testamento e Novo Testamento. Essas festas, elas trazem uma simbologia profética da primeira vinda e da segunda vinda de Cristo, do Messias, o Rei dos Reis. Então, por que a maioria das pessoas não conhecem essas festas? Porque não se interessam em conhecer a verdade, as Sagradas Escrituras, que estão escritas na Bíblia, nesse livro que é intitulado Bíblia, que quer dizer conjunto de livros, porque são vários livros de profetas, de instrução, de revelação e profecias. Então, comemorar o nascimento de Cristo, do Messias Salvador, pode ser comemorado em qualquer época do ano, não sendo as épocas pagãs ou de festas pagãs. As Escrituras apontam para um provável nascimento dele na festa de Sukkot, que é mais conhecida como Festa dos Tabernáculos entre os evangélicos, e Festa das Cabanas entre os messiânicos, que ocorre no mês de setembro, no sétimo mês, como está escrito. Então, por que não celebrar ou lembrar do nascimento dele nesta festa, neste mês? Ou seja, para quem viu os estudos do Natal e Ano Novo, sabem que esse ano não é o ano correto. O ano inicia 14 dias antes da Páscoa. E ele falou para lembrar da sua morte e ressurreição. Não é verdade? O ano começa 14 dias antes da Páscoa. E na verdade, um dia de 24 horas inicia ao pôr do sol, às 18 horas. É lógico que a gente tem que interagir nesse sistema que vivemos. Um dia virando a meia-noite, e com os nomes que eles trazem de cada dia e de cada mês. Porém, na verdade, não é assim. Então é isso o intuito desse vídeo, que o Eterno quer chamar a atenção, para que a pessoa saia do engano e não se iluda, mesmo tendo que interagir nesse sistema. Agora, as pessoas que, mesmo sabendo, elas continuam se iludindo, seja no Natal, Ano Novo, em qualquer outra festa pagã, elas continuam encantadas, porque é um encantamento que existe a nível mundial, embora alguns não concordem e não acreditem. É um encantamento que a Igreja Católica Apostólica Romana deixou. E nas propagandas pode-se ver Natal encantado, festa encantada. Acabou o encanto. Por quê? Por que será que acaba o encanto para algumas pessoas? Porque elas estão acostumadas a serem encantadas. E esse encantamento, ele é uma espécie de feitiço para iludir e enganar as pessoas. Porém, contra o povo do Eterno não vale encantamento. Infelizmente, algumas pessoas que creem nele não buscam conhecer mais a sua palavra.
elas são condicionadas ao que os líderes religiosos ensinam. E às vezes eles isolam versículos e as pessoas não entendem o verdadeiro contexto ali da passagem bíblica. O Eterno deseja que todos tenham entendimento da sua palavra, porque é através da palavra dele que conhecemos mais a sua pessoa. Certa vez o Eterno usou um profeta chamado Yeshayahu, Isaías, para falar com o povo de Israel. E no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 3, Isaías profetiza o seguinte: a ordem do próprio Criador. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Por que será que o Eterno disse isso? Que Israel não sabe nada. Por quê? Porque eles estavam seguindo os costumes das nações, dos povos pagãos, e deixando a Torá, a instrução, que é a lei. A lei, na verdade, significa Torá, que é instrução. São os 5 primeiros livros de Moisés ou da Bíblia. Ou seja, devido a eles terem pecado e se envolvido com esses costumes pagãos de outras nações, o Eterno chama a atenção através do profeta Isaías, alegando até que o jumento, o boi, conhece o seu dono, o local onde o seu dono coloca o alimento, mas Israel não sabe nada. O boi conhece o seu dono, mas Israel não conhece o seu Criador, porque se afastou dele para seguir os costumes pagãos. Por isso que todos celebram, achando que verdadeiramente o ano inicia em 1 de janeiro, quando não, inicia exatamente 14 dias antes da Páscoa. Então vejam esses 2 vídeos que está na playlist do canal também, e ali tem o encantamento do Natal e o encantamento do Ano Novo. Vejam esses 2 vídeos que não viu, e quem já viu tem mais esse vídeo para fazer essas ponderações. Compartilhem, deixe o like e se quiser comentar, comente, concordando ou não, mas seja educado e que o Eterno abençoe a todos.